Agora, um outro exemplo de adição eletrofílica é a reação de halogenação, onde se usa normalmente cloro ou bromo. Essa reação, vejam que é uma reação onde é adicionado os dois halogênios, formando um composto de halo-alcano. A princípio, deve-se pensar que, como que um reagente que não tem um dipolo permanente vai sofrer uma reação iônica. Observando aqui, por exemplo, na molécula de bromo, ela é apolar, só que ela pode ser polarizável. Com a presença de uma carga negativa, ocorre a polarização e o bromo que está mais próximo da carga negativa fica com uma carga parcial positiva, fazendo com que esta parte da molécula se torne um eletrófilo. Isso vai acontecer também quando o par de elétrons da dupla ligação se aproxima de uma molécula de bromo ou de cloro. Vejam que a proximidade desses elétrons faz com que os elétrons da molécula de bromo se afastem, deixando este que está mais próximo com uma carga positiva. Ele pode sofrer uma reação iônica. Então, aqui mostrando como que é o mecanismo da reação, no caso aqui de bromação. Inicialmente, o par de elétrons ataca o bromo, que está mais próximo, que está parcialmente positivo. Ao mesmo tempo, a ligação entre os dois é rompida e libera um íon brometo. Mas vejam que, ao mesmo tempo, o próprio bromo que está sendo atacado, ele ataca o carbono que vai ficando parcialmente positivo, formando aqui um intermediário que a gente chama de bromônio. Esse intermediário cíclico, ele tem o bromo com uma carga positiva, porque está fazendo duas ligações. Depois, na outra etapa, nós temos que o brometo que saiu vai atacar um dos carbonos, só que ele ataca do lado oposto aonde está o bromo positivo, do lado oposto a esse ciclo. Então, vemos que a adição do outro bromo se dá pelo lado oposto. Então, nesse composto cíclico, fica muito fácil da gente observar. A gente diz, então, que neste caso ocorreu uma adição estereoespecífica anti porque foi do lado oposto ao que estava o ciclo do íon bromônio. Então, nós vemos que somente este produto é formado e não este daqui. Então, este produto, onde tem os dois bromos do mesmo lado, ele não é formado. Ele é formado apenas com os bromos em lados opostos. Mas não é só ele que é formado, porque vejam aqui, mais o enantiômero. Por que mais o enantiômero? É porque o íon brometo, ele pode atacar não só esse carbono, mas um outro carbono. Se ele atacar o outro carbono, nós formaremos o enantiômero desse. Vejam aqui nessa figura. Aqui nós temos um composto que tem um plano de simetria e dependendo de qual lado que este segundo átomo de bromo vai atacar, nós podemos formar um produto ou outro. Então, nós vemos que é formado um par de enantiômeros e é uma mistura racêmica, porque ele pode tanto atacar este carbono como o outro carbono. Aqui finalizando com essa reação de hidrogenação catalítica, interessante notar que esta vai ser uma reação que não vai ser como as outras, não é uma reação iônica. Nós vamos ter que a hidrogenação, ela ocorre adicionando hidrogênio a cada carbono da dupla e vai ser necessária a utilização de um catalisador. Então vejam, normalmente é utilizado um catalisador metálico, que pode ser paládio, platina, níquel, e com a ajuda desse catalisador é que nós vamos ter uma diminuição da energia de ativação. Que vejam que normalmente esta reação, sem o catalisador, ela requer uma energia de ativação extremamente alta.
Isso faz com que a reação seja muito lenta. Com o catalisador, são geradas várias etapas nessa reação. Então, aqui nós vemos no mecanismo que realmente ocorrem várias etapas. Inicialmente, a molécula de hidrogênio ela é adsorvida na superfície do catalisador. Então, nós vemos que a ligação hidrogênio-hidrogênio é rompida e os átomos de hidrogênio são adsorvidos. O alceno também vai ser adsorvido, veja que ocorre uma interação dos elétrons π com o metal e aos poucos esses átomos de hidrogênio são transferidos para os carbonos da dupla. Então nós temos essas várias etapas ocorrendo na reação de hidrogenação com a ajuda do suporte metálico. E é interessante notar que exatamente porque existe esse suporte metálico é que as adições de cada hidrogênio são feitas no mesmo lado da dupla. Então isso a gente chama de adição estereoespecífica sim. Sim, porque é do mesmo lado. Como resultado, nós temos que, por exemplo, se eu faço essa reação com este composto, que é um alceno que tem um plano de simetria, os hidrogênios vão entrar sempre do mesmo lado. Então vejam que aqui eu tenho duas metilas. Os hidrogênios entraram os dois por baixo ou os dois por cima. Mas vejam que estes dois compostos, na verdade, é um só. São duas representações do mesmo composto. Então nós temos que, olha, essa adição sim produz apenas um produto, que é o meso. Vamos obter um par de enantiômeros só quando se usar um alceno sem plano de simetria. Então, nesse caso, são formados dois produtos porque eles não são sobreponíveis. Um é a imagem do outro. Então, nesse caso, temos um par de enantiômeros. Aqui não, aqui nós tínhamos um composto meso. Então, só mostrando que a hidrogenação catalítica produz um produto onde os dois hidrogênios entram pelo mesmo lado, diferente da bromação ou cloração, onde cada halogênio entra por um lado diferente da dupla. Aqui só um resumo das reações de adição eletrofílica. Então nós vimos a hidrohalogenação com adição Markov-Nikov, a hidrohalogenação anti-Markov-Nikov, que é no caso de adição de HBr com peróxido. Vimos a hidratação, que é quando há Markov-Nikov, que é quando há hidratação catalisada por ácido ou a oximercuração-desmercuração. Vimos a hidratação anti-Markov-Nikov, que é quando se faz a hidroboração e oxidação. Vimos a hidrogenação catalítica e aqui a bromação ou cloração. Essas outras reações também são reações muito importantes, só que nós não temos tempo para estudá-las, então vai ser a formação da aloidrina, que é essa daqui, de hidroxilação de hidroxilação sim, e a ozonólise. Porém, nós nos restringimos a essas 6 reações neste módulo.